Boa noite, a paz do Senhor. Gente, hoje é eu que tô aqui, eu, a Rê, o Eduardo, a Nath. Estamos aqui para mais uma live, né? Hoje o pastor teve um compromisso, não pôde vir. E ele confiou a mim, né, para trazer uma palavra. E como o Senhor tem falado comigo por esses dias, né? E hoje eu quis trazer para vocês. Você pode ver que o tema está escrito muralhas, né? Por que muralhas? Porque a obediência e o temor do Senhor ergue muros de proteção na nossa vida. E é isso que eu vim trazer hoje para vocês, né? Quando a gente fala de muralhas, a gente lembra de Jericó, né? Que teve uma muralha tão grande que era impossível aos olhos humanos ver aquelas muralhas caindo, mas isso aconteceu em Jericó, né? Vamos lá em Josué 6:5, que fala: quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então a gente já conhece um pouquinho a história das muralhas de Jericó, né? Como que foram derrubadas. Josué foi o sucessor de Moisés, né? E ele tinha que conquistar todas as terras prometidas, né? Então ele foi conquistando através de muitas batalhas, muitas guerras. E Jericó era uma dessas cidades que ele tinha que tomar. Então parecia impossível aos olhos de Josué aquelas muralhas caírem. Mas ele orou, pediu a Deus e Deus, né, concedeu ali para ele vencer, né, e derrubar aquelas muralhas. O Senhor derrubou as muralhas, a gente conhece toda essa história, mas a gente viu também que Josué ele não conseguiu vencer uma batalha num reino tão menor que Jericó, que foi Ai, né? Por causa da desobediência de alguns, trouxe várias consequências na vida deles, né? E hoje eu quero trazer para vocês algumas coisas que eu aprendi com o Senhor durante essa semana de devocional, né? E aí eu quero também trazer os Salmos 48, foi onde o Senhor começou a falar comigo essa semana. Eu vou ler porque é um pouquinho extenso. Está escrito assim: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e majestoso é a alegria de toda a terra. Com a altura do Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas Deus se revela com sua proteção. Vejam, os reis somaram forças, juntos avançaram contra ela. Quando viram, ficaram atônitos, fugiram e aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contreceram como a mulher na dor do parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. No seu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Com o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra. As cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorre Sião, contém as suas torres. Observe bem as suas muralhas, olhe isso. Examine as suas cidadelas, para que vocês falem para a próxima geração que este é o Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele é o nosso guia até o fim. Então, quando o Senhor falou isso comigo, né? Aí ele me falou sobre essas muralhas. Muitas vezes a gente levanta, né? Na nossa vida nós temos uns muros de proteção, sim, porque obedecemos em muitas ocasiões, mas tem ocasiões que a gente não obedece o Senhor, né? E para isso as muralhas são a obediência e o temor, né? Elas são umas irmãs gêmeas, né? A obediência e o temor são irmãos gêmeas, irmãzinhas, elas caminham juntos, né? Quando a gente, na nossa vida, abrimos muralhas, brechas, né, na nossa caminhada, o que acontece? Damos legalidade para o nosso inimigo entrar e trabalhar. Foi isso que aconteceu em algumas muralhas que a gente viu, né? Lá nos Salmos fala que
quando eles viram aquelas muralhas de Jerusalém, eles achavam que aquelas muralhas a Babilônia podia invadir, tomar aquilo? Nunca que eles pensavam isso, eles tinham uma segurança, porque era o próprio Deus que estava ali protegendo eles. Mas eles deram legalidade para que o inimigo entrasse, né? Entrasse em Jerusalém, entrasse ali e invadisse aquela cidade. E assim nas nossas vidas, muitas vezes a gente dá legalidade, né? Abrimos brecha nos nossos muros de proteção para o Senhor. Para que Ele possa agir, a gente tem que temer Ele e obedecer Ele em todo o tempo. Não é fácil, né, irmão? Mas com o Senhor fica muito mais fácil quando a gente coloca Ele na frente, né? Da primazia. Hoje mesmo eu estava falando com meus irmãos. Falei, muitas vezes, antigamente, eu fazia todo dia de manhã aquele café da manhã. Eu chamava meus irmãos para ir lá tomar café comigo. Hoje eu falei, já tem um tempinho, né? Que eu falei para eles, agora eu não vou mais fazer isso. Agora as minhas manhãs vai ser café com Deus. Eles até deram risada, mas é devocional de manhã, oração. Tenho buscado, tenho acreditado que Deus está falando muito comigo. Então, por isso eu quero erguer esses muros na minha vida, né? E como que eu ergo esses muros? E Deus me deu 3 tipos de coisas que acontecem na vida do cristão, que ele abre legalidade, né? Abre esses muros, esses buracos no muro. E uma das legalidades que a gente dá, às vezes, é na mentira, né? E a mentira é uma brecha, uma arma poderosa que Satanás usa na vida do cristão, né? Porque às vezes você está preso numa mentira, ou às vezes você se prende naquela mentira, né? Então é muito difícil. Então, se você não conhece a verdade, se você não está ali, na brecha, buscando, conhecendo, você vai ficar com essa mentira na sua vida, né? E essas mentiras aprisionam a gente, a gente deixa de crescer espiritualmente, deixa de usar as nossas armas como cristão para combater o inimigo, né? E a outra arma que o inimigo também usa nas nossas vidas é a distração. É uma arma poderosa também que o inimigo usa, né? A gente vê muita gente falando de distração, mas ela impede da presença do Senhor nas nossas vidas, né? Enquanto a gente está se distraindo com outras coisas, o que está acontecendo? A gente está deixando de buscar o Senhor, aprender mais dele, né? Quanto mais o inimigo vê a gente ocupado, se distraindo em outras coisas, mais ele fica feliz. Porque ali a gente não está crescendo, a gente não está buscando, né? É isso que ele quer distração mesmo. E a gente sabe que o inimigo tem feito isso, né? Através da internet, muitas vezes a gente passa horas na frente do smartphone, sabe? Desnecessariamente. Não vai acrescentar em nada na vida da gente. Muitas vezes a gente vê séries, né, que não acrescenta na vida da gente. Muitas vezes a gente vai para os jogos, videogame. Não que tudo isso não é bom, é errado. Não é errado. Errado é a gente passar muito tempo, né, sem crescer, sem buscar o Senhor. Errado é a gente perder tempo com esse tipo de coisa. Porque os dias são maus. Se a gente não estiver fortalecido, não estiver convicto com a nossa fé, a gente não vai aguentar o que está por vir. A gente não vai aguentar. Então, por isso, o Senhor me falou durante esses dias, obediência, temor, sabe? Vida comigo, intimidade comigo, filha. É isso que eu quero. Eu quero te passar, eu quero te transferir algumas coisas. Mas para isso eu tenho que estar na presença dele, ter uma intimidade, todos os dias buscar. Eu sei que nem todos têm o mesmo contexto que o meu, que possa fazer isso, mas aqueles que têm, né, um tempinho, busca o Senhor, vai buscar, porque a vida do cristão é essa, é meditação, é oração, é jejum, é as leis espirituais que o pastor ensina todos os dias, toda semana ele está falando sobre isso,
Por quê? Porque a vida do cristão é essa, é intimidade com Deus, é buscar, é orar, né? Não pode se distrair. E é uma das coisas que o inimigo tem provocado na vida da gente, né? Ele tem deixado a gente ocupado, tem deixado a gente distraído, para que a gente não vá buscar o Senhor, né? Porque quanto menos a gente conhecer da palavra, quanto menos a gente conhecer, a gente fica privado, né, das coisas que estão disponíveis para nós, conhecer as promessas, conhecer tudo aquilo que Deus já deu pra gente, né? A gente toma posse, né, daquele tudo consumado, né? É tudo isso, e muitas vezes a gente está distraído demais, gente. A gente fica distraído com coisas tão fúteis, desnecessárias, né? Porque a gente não vai buscar mais, né? Tenha tempo para todas as coisas, mas primeiramente dá primazia para o Senhor de manhã. Eu não sei qual é o seu horário, mas eu procuro assim, eu procuro um pouco acordar um pouco mais cedo se eu tenho alguma coisa para fazer, para poder, né, me fortalecer ali com o que o Senhor está me passando. Essa semana ele está falando muito sobre os salmos comigo e eu estou buscando, eu estou aprendendo um pouquinho dele, né? E uma das outras armas que também abre brechas, são várias armas que o Satanás usa, né? Ele tem vários tipos de armas, mas o Senhor me colocou essas três, aí a terceira é o medo, né? Por que o medo? O medo e a dúvida, eles anulam a nossa fé, anula tudo aquilo que a gente aprendeu do Senhor. Olha só como é perigoso, né? Porque se a gente não está fortalecido na palavra dele, a gente vai ter dúvida e a gente vai ter medo. Por quê? Porque o Senhor fortalece a gente, né? Se a gente não buscar ele, como que a gente vai conhecer e ter certeza daquilo? Tem que buscar, né? Tem que ir lá atrás, meditar, ter tempo de oração, ter tempo de busca. A oração em línguas é uma das chaves para você se livrar da dúvida e do medo, porque o Senhor, ele transfere, através da oração em línguas, ele transfere para o nosso coração, para a nossa vida, um fortalecimento tão grande, uma revelação tão grande da palavra dele, que a gente fica mais forte na hora que vem a adversidade. Então pode vir até o medo, né? Lembra que o pastor pregou sobre o Josafá? Josafá, ele teve medo, mas ao mesmo tempo ele foi buscar o Senhor. A gente também, né? A gente às vezes balança com alguma notícia ruim, seja doença, seja desempregos, né? Com a notícia ruim a gente balança, mas a gente tem uma forma de encarar isso, né? Vai buscar no Senhor, vai buscar força no Senhor, vai ser fortalecido no Senhor. É através disso, através da meditação, através da intimidade com o Senhor. E muitas vezes, ele me falou, filha, muitas vezes, toda vez que vocês abrem brecha é porque vocês não estão me buscando, né? Se você está fraco naquela área, vai buscar, vai meditar naquele assunto específico, né? E muitas vezes a gente prefere ficar meditando e reclamando, né? E é o contrário, o que Deus pede da gente é pra gente ser fortalecido no Senhor, né? Deus falou grandemente comigo domingo nesse culto, por quê? Porque eu já estava esperando, eu perguntei para ele, e ele me falou claramente, em toda a palavra que foi pregada no culto de domingo, foi assim específica, parece que foi para mim, né? Eu não estou me sentindo a melhor não, mas Deus falou comigo poderosamente. Por quê? Porque eu tenho buscado o Senhor. Você está sensível à voz do Senhor? Você está sensível? Qual as áreas que você precisa buscar o Senhor? Você está com dúvida? Você está com medo de alguma coisa? Busca no Senhor. Busca no Senhor. E Deus, na sua palavra, ele fala, né? Aquele que obedece não experimenta nenhum mal. Fala lá em Eclesiastes 8, né? 8:5. E também Deus falou para Samuel, né? Samuel falou para o rei Saul, né? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedece, vai meditar, vai buscar. É para o nosso bem, não é nós. Não é Deus que precisa mudar, é nós que precisamos de mudança, né? É nós que precisamos se chegar a Deus, para que a gente vê a presença dele, vê a glória dele, vê as coisas funcionando na nossa vida através de uma obediência. E nós, como igreja, a gente tem
tá devendo isso para Deus, né? É bem dever mesmo, porque a gente está deixando de experimentar coisas boas na nossa vida por causa dessa falta de meditação, de oração, de obediência, né? Obediência à sua palavra. Então não devemos fechar as brechas para que o inimigo não consiga trabalhar, né? Não tem uma legalidade, né? Um buraquinho ali no muro das nossas vidas. Como que eu vou conseguir isso? Através da meditação, né? O João 8,32 falou, como é que ele fala? João 8,32, se vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente vocês serão livres, né? Oséias 8,32 fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então que o povo do Senhor tem que ser um povo educado, tem que ser um povo que busca o Senhor, tem que ser um povo cheio da palavra. Tem que ser um povo que na hora que o necessitado precisar, a gente tem uma palavra também para ajudar o próximo. Não só para nós, na nossa vida, mas também para a gente levar as boas novas, né? Porque não foi que ele falou em Marcos 16,15? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente também não precisa. A meditação não só serve para a nossa vida pessoal, mas para a gente ajudar também aqueles que estão necessitando, né? Então, a importância de conhecer a verdade, né? De ser livre. Ser livre é isso, né? Ser livre é conhecer a verdade, né? Ser livre é você saber qual é a sua posição, saber qual a sua identidade em Cristo. Ser livre é isso, né? Muitas vezes a gente não está conhecendo essas verdades na nossa vida. E a gente deve orar e vigiar em todo tempo, né? Orar e vigiar para que não entre em tentação. E orar sem cessar, né? Então, o Colossenses fala, está em conexão na presença de Deus 24 horas, praticando a presença do Senhor. Eu li um livro, ele é bem fininho assim, ó, mas bem pequenininho, você consegue ler em 15 minutos, que fala praticar a presença de Deus. Praticando a presença de Deus, esse é o título. Uma coisa tão simples, mas tão poderosa. Você fala, como que eu vou praticar? Eu vou falar com Deus. Você está em conexão com Deus em todo o tempo, no seu espírito, sabe? Tudo que você vai fazer, Senhor, vai dar certo, coloca Deus na frente. Esse livro é poderoso. Depois, quem puder, tiver a oportunidade de comprar e ter na sua cabeceira, é muito bom. E a gente sabe que o nosso Deus é poderoso. E Jesus, ele praticava isso, né? A gente vê que Jesus praticava a presença de Deus 24 horas, ele buscava, os discípulos estavam lá dormindo, ele ia orar. Jesus ia, em todo o tempo, ele estava vigiando e orando, né? Jesus meditava, ele conheceu as escrituras muito pequeno, né? Tanto é que quando Maria e José perdeu, né, o menino Jesus, aí ele falou, por que vocês estão preocupados? Eu estava na casa do meu pai, e ele estava lá pregando, né, e era já pequeno, então ele estava em todo o tempo, ele conhecia as escrituras, e quando eu estava lendo os Salmos, né, que eu estou lendo o Salmos todos, eu vejo Jesus falando aquelas palavras que estão ali nos Salmos. Eu falo, olha, Jesus falou isso lá em Mateus, Jesus falou isso em João, né? Eles relatando, era tudo que Jesus... Por quê? Porque ele meditava, ele buscava as escrituras. Que nosso Senhor, né, o Jesus fazia isso, por que a gente não, né? Nós que somos falhos, que precisamos desse conhecimento, não vamos buscar? Então, que os nossos muros venham a crescer cada dia mais. É isso que eu peço na vida de cada um, né? Eu tenho orado e pedido, Senhor, que o teu povo venha te buscar, venha te conhecer, venham buscar o Senhor, né? Conhecer a tua face. Nossa, eu tenho orado e pedido, porque é isso que vai erguer nos muros, né? O nosso conhecimento. Cada vez que a gente conhece a verdade, a gente não vai experimentar o mal, né? E cada vez que a gente conhece a verdade, a gente vai tendo mais temor, vai criando esse temor dentro de nós. Então, essa é a palavra que eu trouxe hoje para vocês. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui na live. Espero que Deus fale com vocês, ou falou, né?
Eu quero agradecer também ao pastor, toda a liderança, né? Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu também quero dar uns avisos, né? Que a gente está com as células, né, só volta em fevereiro. A classe de doutrina só volta em fevereiro. As intercessões online com as mulheres voltam na primeira semana de janeiro, tá? E os cultos de domingo, as lives de terça. Tem intercessão todo domingo aqui antes do culto às 5 horas com o Zé Neném e a Luzineide, tá? Quem quiser vir, seja bem-vindo. E eu quero agradecer e fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Pai, eu entro na tua doce e maravilhosa presença em nome do teu Filho Jesus, Pai, para te agradecer, Senhor, por essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe para nós hoje, Pai. É uma palavra pequena, mas com muita profundidade, Deus. Que os teus filhos nesta noite, Senhor, que eles venham em nome de Jesus erguer as muralhas na vida deles, ó Pai. Tirar, Senhor, toda distração, tirar toda mentira, Pai. Conhecer a verdade para que as mentiras, as sofismas caiam por terra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, toda distração caia por terra no nome de Jesus, Pai. Tira o medo, tira a dúvida na vida dos teus filhos, que eles venham te buscar verdadeiramente, que eles venham te conhecer, Pai, que eles venham ter intimidade, que eles venham crescer espiritualmente, ó Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoa todos que estão assistindo essa live nesta noite, Pai. Abençoa os lares nesta noite, Senhor. Sustenta os teus filhos, Pai. Entra com providência necessária na vida deles, ó Deus. Eu não sei o que eles necessitam, mas o Senhor sabe, Pai. Visita eles agora, Pai. Dá sede, dá fome para os teus filhos, Pai. Enche eles do teu amor, da tua revelação, da tua palavra, Deus. Fala com teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, eu anulo e destruo toda a frieza espiritual, toda a carnalidade, toda a religiosidade na vida dos teus filhos, Pai. Coloca mais amor, coloca revelação, coloca fogo do Espírito Santo na vida dos teus filhos, Pai. E eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, irmãos. Ficam com Deus.